Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Trago meu corpo cansado, coração amargurado, saudades fazem dó. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Eu fui preso à traição, trazido na covardia. Que se fosse luta honesta de lá, ninguém me trazia. Na pele eu trouxe a noite, na boca brilha o luar. Trago a força e a magia, presente dos orixás. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Trago ardendo nas costas o peso dessa maldade. Trago ecoando no peito o grito de liberdade, que é grito de raça nobre, é grito de raça guerreira, é grito da raça negra, é grito de capoeira. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Bom, eu gosto muito da música Quando Eu Venho de Luanda, do mestre Tony Vargas, porque ela fala, ela mostra que a população, né, as populações que vieram para o Brasil na condição de escravizadas, elas não vieram sem sentimentos, sem fé, sem história. Essa música ela fala, né, quando eu venho de Luanda eu não venho só. Ela mostra que viemos com história, que viemos com nossas dores, de deixar toda a forma de viver ali, nessa condição violenta. Então eu gosto dessa música porque ela desmistifica essa ideia de desumanização das pessoas que vieram na condição de escravizadas para o Brasil. Pensando então um pouco nessas pessoas que vieram para cá, você já parou para pensar como que eram esses espaços entre elas? Os espaços de sociabilidade, os espaços de organização, os espaços de afeto, de constituições de famílias. Como que eram isso? Como que eles se organizavam? E também pensar no local, onde que eram esses espaços de organização aqui na cidade? Onde que eram? Como que eram? Onde aconteceu
os espaços e as constituições de novas famílias, de novas culturas, porque agora a gente tinha aqui várias Áfricas, e não só Áfricas, mas tínhamos os indígenas e todas essas culturas, né, se misturando e constituindo novas culturas. Como que eram esses espaços, então? Onde que ficavam aqui na cidade de Piracicaba? Vamos pensar na cidade, então, de Pira, com os povos originários daqui. Os indígenas Paiaguás, os indígenas Caiapós, os indígenas Guaiacurus. Os indígenas Paiaguás eram conhecedores das tecnologias fluviais. Sabiam muito bem sobre como navegar aí esse rio Piracicaba, que deságua no Tietê, o maior afluente do Tietê. Eram conhecedores das técnicas aí, de fazer meios de transporte através do rio. Nós tínhamos os Caiapós, que eram conhecedores das técnicas do fogo e posteriormente abririam trilhas que daria, né? A gente tem uma trilha que sai daqui de São Paulo e vai até o Mato Grosso, aberta pelos indígenas Caiapós. Nós temos os indígenas Guaiacurus. Aqui na cidade a gente tem o grupo percussivo de maracatu, o Baque Caipira, que resgata a memória dos indígenas com uma loa muito bonita, que eu gosto muito dela, que é assim: a força dos Paiaguás é força de Tupã, é terra de Jaci, é terra de Guaraci, é tribo de índio guerreiro, é Guaiacuru canoeiro, é tribo de índio guerreiro, é Guaiacuru canoeiro. E falando aí nessa trilha e pensando nesses espaços de organização, nessas formas de organização, nós temos um grande exemplo aí, que essa trilha aberta pelos Caiapós, que saía daqui do estado de São Paulo, ia para o Mato Grosso, na verdade ela chegava até Goiás. Essa trilha ela foi a mesma trilha usada por escravizados como rota de fuga, como rota de liberdade, uma rota estratégica. Primeiramente, essa rota seria fluvial, porque aí a gente tem as bacias históricas, então Piracicaba deságua no Tietê, que do Tietê no Paraná, e do Rio Paraná para o Rio Paraguai. Então a gente tinha esse caminho fluvial, mas depois esse caminho se tornou um caminho de terra. E a base para abrir esse caminho foram os indígenas Caiapós que abriram. Esse caminho ele também foi apropriado pelos colonizadores, né? Porque quando isso a gente pensa no ciclo do ouro. Quando souberam que tinha muito ouro no Mato Grosso, esse caminho aqui, que saía do campus do Araraquara e ia até o Mato Grosso, ele era o caminho mais curto, ele era um caminho estratégico. Então, ele também foi apropriado pelos colonizadores, mas, sobretudo, foi um caminho de resistência. Quando eu me refiro ao campus do Araraquara, eu estou me referindo ao distrito de Santa Terezinha, na região ali de Santa Terezinha, da Serra de São Pedro, Serra de Itaqueri. Essa é a região do campus do Araraquara. No campus do Araraquara, a gente tem também o Quilombo Corubataí. É muito interessante, então, a gente ver como que porque a gente está falando dos indígenas abrindo, os indígenas que têm essa memória também apagada, que foram massacrados na história, né, da cidade. Existe um livro do Ceci Elias Neto, que é Piracicaba, um rio que passou em sua vida, e é citado um poema que fala sobre a tristeza do Caiapó. Aqui nesse poema, o Caiapó ele vai ser chamado de biureiros, que era a forma que os colonizadores chamavam os Caiapós. Mas, na verdade, a forma que os indígenas se autodominavam era Caiapós, não biureiros, tá? O poema se chama A Tristeza do Caiapó. O branco só quis destruir, desmatar e matar. Chamou-me de biureiro, sem saber que, obreiro, eu cuidei da terra. Plantei, semeei, fiz guerra. O primeiro a defender o paraíso. Tive juízo. Eu sabia do presente que os deuses que haviam me dado. Inteligente, não cometi o pecado de destruir a bem-aventurança.
conheci a bonança, cuidei do jardim, usei fogo para fazer clareira, fogueira, plantando cana, feijão e amendoim. Vivi de esperança, mas o homem branco, com sua ganância, ouviu o canto da serpente e matou a minha gente. A estrada para o Mato Grosso, estrada de pó, chão danoso, foram trilhas que meu povo desbravou primeiro. Estrada de Caiapó, não de Biureiro. Bom, então pensando nesses espaços de organização aqui na cidade de Piracicaba, além dessa trilha aberta pelos indígenas daqui, nós tivemos o Quilombo Corumbataí. O Quilombo ele estava localizado no campus do Araraquara, onde hoje é o distrito de Santa Terezinha, o Parque de Santa Terezinha era o Quilombo. Ele teve durabilidade de 1750 a 1804. Se você for pensar em questão de durabilidade de quilombos, esse é um tempo muito significativo para os quilombos no Brasil, porque são aí 50 anos de resistência. Ele foi destruído em 1804 com a desconfiança de que existiam minérios lá na região. Muito interessante também uma reflexão que a localização do quilombo nos traz é o fato de que ele era um quilombo urbano. Geralmente a gente tem a ideia de que quilombos são locais no meio das matas, no meio das serras, refugiados, mas o quilombo Corumbataí, como muitos outros quilombos no Brasil, ele era um quilombo que inclusive fazia trocas comerciais com viajantes, tinha a troca comercial da madeira, né, principalmente o jatobá, que tinha muito aqui. Então a gente tem essa nova ideia de quilombo. Existia também um medo acerca dos quilombos. As pessoas denominavam quilombos, uma organização de 5 escravizados já era considerado um quilombo. E era visto assim como um símbolo da insurgência. Então é interessante a gente estar pensando nos quilombos como formas de organizações e constituições de novas formas de viver. Não somente estar pensando em locais onde as pessoas iam refugiadas, coitadas e sem saber o que fazer. Não, nos quilombos era, sobretudo, uma forma de autogerir essa comunidade que estavam querendo constituir suas novas vidas aqui nesse contexto em que elas eram colocadas. Então nós temos Piracicaba nessa posição estratégica, temos o quilombo histórico aí sendo muito importante na constituição da cidade posteriormente e sendo um símbolo da resistência das pessoas escravizadas aqui na cidade de Piracicaba.